É isso aí, começando mais um Estúdio Painel, hoje fora do nosso estúdio, mas aqui na cidade de Sorocaba, ao lado de um grande craque, mais um grande craque do futebol brasileiro. Tô até gaguejando aqui, porque essa fera aqui é uma fera mesmo. Pires, seja bem-vindo, tudo bem? Prazer, poxa, obrigado pelo convite, né? Sempre expectativa, gente que parou muito tempo, pô, nem reconhece que nós vamos voltar a dar entrevistas assim, e vai ser um prazer eu contar toda a minha história, que é muito legal. É isso aí, é uma honra ter o Pires aqui ao nosso lado. Eu quero desde já agradecer a estrutura do Bar do Argentino aqui em Sorocaba, que nos cede esse espaço aqui para entrevista. Depois, claro, vamos almoçar por aqui também. E aí vamos bater um bom papo. E por que nós estamos em Sorocaba também? Porque o Pires é de Sorocaba e tem toda a sua trajetória iniciada aqui, né, Pires? Você começou no São Bento de Sorocaba, foi isso mesmo? Isso, exatamente, foi uma história meio comprida, mas eu vou reduzir um pouquinho. Eu cheguei aqui a jogar no São Bento na base, eu tinha 15, 16 anos, uns 2, 3 anos. Aí o que aconteceu? Eu já não estava muito bem com o treinador não sei porque cismou comigo, e me mandou embora. Negócio curioso, até gostoso de ouvir. Aí me mandou embora o treinador. E no mesmo dia, para minha felicidade, que o Luiz Pereira era daqui, jogou no São Bento. Perfeito, também, isso. deixou história. Tá. Ele veio fazer uma visita para o pessoal, né? A mulher dele era daqui de Sorocaba, morava em frente, inclusive, ao campo. Ele me viu saindo meio triste e falou assim, pô, o que foi, Neguinho? Porque ele jogou com meu irmão também jogou no São Bento, né? Ok, tá. Para explicar melhor. Falei, você já tinha assim um pouquinho de amizade pelo seu irmão. Exatamente. Tá. Aí ele falou assim, o treinador falou que eu não tenho tamanho, que eu estou muito franzino, melhor eu estudar mesmo, que bola não vai ser meu campo. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu já vi você treinando, mas vou fazer uma cartinha, você vai lá no Palmeiras. Se der, beleza, mas... Eu não sem vou compromisso, sem compromisso nenhum. Assim. Tá. Eu fui, 2 treinos só, já fiquei. E aí eu voltei para pegar, antigamente tinha esse negócio de qualquer campeonato de bola de gude, você ficava vinculado ao clube, né? Ah, tá. Aí eu cheguei para pegar a carta, né? Aí os caras já sabiam, já ficaram sabendo, porque... A notícia correu, né? A notícia correu. Aí, ninguém mandou você embora, o teu treinador estava louco, não sei o quê. Se arrependeu, falei, se arrependeu. Falei, caramba, e agora, o que eu vou fazer? Aí um famoso, que foi diretor, Hugo Palaia, sim, ele veio até Sorocaba, falou assim, o que está precisando para liberar ele? Aí deram 2 jogadores e pagaram para o São Bento. Então já foi uma primeira negociação da sua vida, já aconteceu ali. Tinha 16 para 17 anos. Legal. 16 para 17 anos. Aí fizeram um trabalho muito legal comigo também fisicamente e tal. Tá. E aí fiquei os tempos até... Aí vai seguindo, aí vai. E aí é a sequência. Tá, e deixa eu te perguntar, Pires, nessa época, né, o Luiz Pereira, então, ele foi muito importante nesta fase da sua vida. Sim, com certeza. Até porque foi ele que te enxergou aqui e te apresentou lá. Não chegou, não fez uma cartinha, mas eu que tive que ir com... Eu até procurei um outro amigo que também jogava comigo, mas era uma idade, porque eu era de menor, não podia viajar, né? Sozinho. Okay, aí ele foi como sparring, só para um apoio, um padrinho. Exatamente. Tá. Aí ele treinou também, ele não ficou, mas foi justamente isso aí, que o Luiz Pereira que me deu esse embalo e foi. Me voltou a eu criar coragem, né? Falar, pô, eu não sou tão pequenininho assim. Eu tenho potencial, né? Eu tenho potencial. E o curioso que me chama a atenção nesse início é que isso aconteceu sem envolvimento de empresário nenhum. Nenhum. Era um momento diferente do futebol. Totalmente diferente. Aí foi fazer uma avaliação lá na Lapa, né? Tinha mais de 400 pessoas fazendo avaliação. Porque antigamente não tinha isso. Hoje em dia era tudo muito fechado. Muito fechado. Né? Só aqueles que escolhem mesmo a dedo, que tem olheiros. Tá. Mas não, ela tinha 400 pessoas fazendo avaliação. Ou seja, a indicação do Luiz Pereira foi boa porque ela te abriu a porta, mas chegou lá, você teve que passar pelo processo como qualquer outro. Exatamente. Você não teve esse apadrinhamento propriamente dito, não funcionou isso lá. E foi até surpresa, no segundo treino já o treinador já chamou de canto, já te pediu para ficar. Com a diretoria, o Palaia, né, ele era o diretor da base. Certo. E aí ele veio para cá e já fez negócio, e aí fiquei um tempinho bom lá. Que bom. Dessa sua chegada, desse momento ainda menor de idade, né, até o momento em que você
estreia no Palmeiras foi quanto tempo, mais ou menos? Estreia no profissional, no caso, né? Cheguei em 72 para 73, estreiei em 76, 4 anos. Foram 4 anos. Aí passei por aquelas fases lá, que juvenil B, juvenil C, juvenil H, mas já comecei juvenil X até hoje. Mas aí eu fiz só um período de juvenil abaixo, né? Da minha categoria, mas aí fui pro juvenil A. Aí disputava a Copa São Paulo, essas coisas todas. Você chegou a jogar a Copa São Paulo? Joguei várias vezes Copa Olha São Paulo. Olha que legal, Joguei contra o Falcão, um monte de gente aí que foi da sua safra ali, da sua época. Exatamente, tudo na minha época. Que bacana. Daí me destaquei, eu era meia direita, daí me passou o Godet, treinador que era a época da base, colocou de médio volante, aí foi onde eu destaquei, porque é uma técnica boa. Foi se aperfeiçoando também, né? Ali. E nesse momento, Pires, porque eu quero fazer algumas comparações do passado com o presente, porque o Gilmar, nosso grande goleiro do Palmeiras, que é um grande amigo hoje aqui, a gente conversa bastante, ele me reporta dessa época que vocês viveram essa vida do futebol, que hoje é um glamour muito grande. Na época também foi, óbvio que foi, porque né? Só que a vida era bem mais sofrida, né, para vocês irem treinar. Como é que era essa estrutura até estrear no profissional? Relata um pouco assim esse momento não profissional ainda. Então, na verdade, que nós morávamos na Pinheiros e treinávamos lá no Parque Antártica, né? Que era o antigo Parque Antártica. Mas em termos de transporte, nós que tínhamos bancar, o Palmeiras bancava. Mas ia de ônibus? Ia de ônibus. Não, mas se tivesse chovendo, se tivesse sol, tanto faz. O mais engraçado é que, como na casa que eu morava quando cheguei, não tinha, era um prédio do Hugo Palaia, que era só escritório, não tinha cozinha, não tinha nada. Então tinha que comer, tipo, almoçar, jantar 5 horas da tarde, que acabava o treino, para depois ir até Pinheiros e ir para a escola, depois que era Vila Madalena. Ok, estudava à noite ali. Isso, estudava à noite, mas era trajeto, porque e o trânsito, que de lá do Parque Antártica até Pinheiros. Lógico. Depois, ainda que fosse naquelas épocas, que alguém pode dizer, era menos trânsito, mas você tinha total menos recursos, não tinha metrô, não tinha nada, né? Era assim, era caótico, proporcionalmente dizendo ao que é hoje também, né? É assim, isso, mas tudo aprendizado, viu? Certo. É umas coisas que nós tiramos um bilhete porque era muito unidos, eu, Gilmar, Soter, que falecido Soter, Mococa, então a gente era muito unido, então a gente nem ligava para essas coisas. Ligava de treinar pra caramba, estava bem preparado. Comprometimento de tentar subir, né? Porque não vai do Palmeiras para ficar só, joguei no Palmeiras e depois ninguém me dá nada. Entendi. Então eu queria ter um lugar ao sol. E eu te pergunto, era uma vida sofrida, porque era, né? As dificuldades. Na teoria, sim. Na teoria, sim, isso. Claro, se você não tinha estrutura, a comodidade, dependia. Hoje em dia, não se compara com nada com Não se compara. Mas a pergunta que eu faço, toda essa passagem, no fim te fortaleceu, a hora que você vai subindo, isso foi como é que eu posso dizer, um combustível depois? Combustível total, poxa, porque depois a gente vai contar, né, sobre a minha subida vamos chegar nela no profissional, mas foi bonito porque os campeonatos da amadores, na base, que antigamente era, o nível era muito bom, poxa. Todos os times tinham, não que eu não tenha hoje, mas todos subiram, a maioria subiram pro profissional. Tudo que a gente viu depois nos profissionais, as grandes esquadrões dos vários times passaram por esse processo aí, né? Exatamente, por esse processo. Por isso que a gente tinha essa vontade mesmo de galgar, né? Aquilo que todo garoto, todo atleta quer. E aí, seguindo, eu quero chegar agora no momento que, claro, acho que deve ter sido um dos dias talvez mais felizes da sua vida, ao mesmo tempo um dos dias talvez de mais preocupação também. Isso é você que vai nos dizer. O dia que você estreia com a camisa profissional do Palmeiras, e aí a gente tem que dar uma esclarecida, né? Até para quem não conhece muito a história. Dudu, companheiro de Ademir da Guia, um ícone do Palmeiras, histórico, estava deixando, né? Estava se aposentando ali do time profissional e assumindo a equipe como treinador naquele momento. E aí, conta você, Pires, o que acontece aí? Não, é uma coisa que não sei se aconteceu alguma coisa com algum jogador. Que nem aconteceu comigo. Foi inédito, assim, essa pra questão. Pra mim é inédito, nunca ouvi falar.
eu vou chegar, tá na concentração, o Dudu parou de jogar 2 dias antes, né? Tá. E o treinador Dino Sani, que era do profissional, foi mandado embora. Certo. E o Dudu assumiu para quebrar um galho. Interinamente. Interinamente. Sim, exatamente. Interinamente. E aí eu estava bem deitadinho lá na concentração da base, vim com a minha malinha toda zoada para mim voltar para Sorocaba, que era numa sexta-feira, né? Tá. Aí chega o Moraci Santana, preparador físico, famoso. Sim, Moraci Santana, claro. Falou assim, ó, o Pires, o Dudu quer falar contigo. Eu falei, putz, mas aonde? Não, na casa dele. Então vambora, pô. O que será que é? Acho que vai tentar me preparar, para me se cuidar, para me fazer, para me... Talvez esteja abrindo uma porta aí, né? Exatamente. Tal. Aí, tudo bem, fui lá na casa dele, todo tremendo já, falei, puta merda, então tem que melhorar as coisas. Falei, ó, e aí, neguinho, beleza? Falei, tudo bem, Dudu. Tá preparado? Falei, preparado pra quê, Dudu? Vai jogar domingo, hein? Falei, pô, nossa, imagina. Como assim? Como assim? Como assim? Falei, putz, não. Pô, tranquilo, Dudu. Tranquilo mesmo? Não, tranquilo. Então tá bom, porque eu tenho acompanhado os aspirantes, porque tinha aspirantes, tá. Né? Então eu tenho acompanhado os aspirantes, a gente fazia os jogos, que eles entravam depois. Certo. Então eu vi que você, poxa, puxou muito meu estilo de jogo. E o Dudu é uma pessoa sensacional, né? Não porque me colocou... Não, mas a trajetória dele, as pessoas que conviveram reforçam isso. Exatamente. Que você tá dizendo, e né? aí, eu falei assim, não, porque eu já conversei com o Bolão é de Midaguinha. Já conversei com o Bolão e o Jorge Mendonça. Putz, dois ícones também, né? Tudo que você faz, que eu estou vendo você fazer aí, que eu fazia, deu pra ver o legal que você vai fazer. Eu falei, porra, tá bom. Então, mas só que não fala pra imprensa, não fala com o jogador, não fala pra ninguém. Nem pra sua mãe, nem seu pai, nada. Era segredo absoluto. Segredo absoluto. Pra fazer esse cara, tá bom, fui pra concentração. Felizmente fiquei no quarto com o Gilmar. Olha, que também tava, então já tinha subido um pouco no antes dia da sua estreia. Junto com, Pô, eu não sabia desse detalhe, que bacana. O Gilmarzão te acompanhou nesse momento aí. Falei, vou ter que soltar pra alguém, né? Porque já tava indo no banheiro cada 5 minutos, de nervoso, pô. Tá louco. Aí falei, puta, Gilmar, vou ter que falar pra você, pô. Vou confiar em você aqui. Falei, porra, já tava preparado, já tem há muito tempo que tinha ter essa oportunidade, porra. Pô, a gente vê que o Palmeiras estava mal pra caramba na época. Certo. Nesse campeonato. Tinha perdido várias vezes, por isso que o técnico foi mandado embora e tal. Entendi. E aí, tá bom, falei, então vamos embora, né? Aí fui pra concentração. Aí tem um jantar, né? Umas mesas assim, mais ou menos, que é 5, 6. Aí sentei na mesma mesa que o Leão. Aí, o que você tá fazendo o que aqui, neguinho? Eu falei, aqui, pô. O homem vai começar a te dar uma chance? Falei, acho que vai, né? Acho que vai. Então você não contou pro Leão? Não. Só o Gilmar que sabia disso. Calma, Aí do Bala também tava, o pessoal falou, pô, legal. Então começaram tudo junto com a gente. Resumindo, aí vamos cortar, porque senão vai ficar muito grande. Não, vamos lá. Aí fui dormir, não dormi, lógico, foi jogo de manhã contra o Guarani. Nem dormi direito. Aí vamos pra pré-eleição, na sala lá de pré-eleição que tem no hotel. Que tinha no hotel. Aí começou o Dudu, primeiro jogo também. Ó, tem que bater uma estreia aqui, vou fazer uma mudança. Aí começou a fazer escalação. Leão, Valdir, não sei o quê, Pires, caraca. Todo mundo olhou pra você na hora ali, deu aquele... Pires, aí o Leão levantou. Mas como assim, Dudu? Você tá estranho. Leão, a fera levantou. Mas vai botar o moleque nem que treinou com a gente ainda, pô. Vai queimar e, pô, nós estamos numa fase ruim. Falei, ô Leão, te respeito tudo, mas deixa aí que eu já falei com o Ademir, já falei com o Jorge, então eles vão estar sempre próximos. Vão dar um suporte pra você ali. Você vai aparecer pro jogo, então fica tranquilo que... E essa, assim, a ideia jamais é polemizar, mas essa fala do Leão teve um intuito talvez até de te preservar um pouco, ou ele estava contestando a sua entrada? Eu acredito que foi contestando, porque ele tinha um amigo que jogava na... Porque eu tirei ele, o Didi, lembra do Didi, né? O DJ era colado com ele. Tá. Então, talvez ele tivesse uma preferência naquele momento então, pelo Didi. Exatamente. E não, ninguém esperava. Daí mudou, o Didi que tinha jogado. Não, ô Leão, fica tranquilo, velho. Já tenho confiança nele. Tá. Então continuou a escalação e tal. Aí, pô, acabou a pré-eleição. Aí o Dubala já veio, pô, não, pode, pô, vamos lá, neguinho. A gente... Te abraçaram. Pô, todo o pessoal da antiga mesmo que tiveram êxito lá dentro. Aí tá bom, aí começou o jogo,
Foi 1-0 e o Dubara fez o gol de falta. Tá. Aí nós empatamos no primeiro tempo. Aí o Guarani virou pro 2-1. Aí aos 20 minutos, 16 minutos, eu fiz o gol de empate. Puta de um golaço que eu nunca mais fiz na minha vida. Sério mesmo? Foi pra marcar a sua estreia. Ele bateu na entrada da área, eu peguei de 100 pulos e chutei lá no ângulo. Puta. Aí deu câmera até no fio do cabelo. Aí pedi pra sair, falei que eu não vou. Pô. Então, aí você pediu a substituição. Mas também, tipo assim, fiz a estreia da melhor forma possível. Posso ir embora agora? Exatamente, bem isso aí mesmo. Daí depois ele viu que não deu certo aquilo que ele queria, daí ele me chamou, aí ficou de boa me acompanhado também, contrato, essas coisas todas. Tá. E aí eu te pergunto, estrear com a camisa do Palmeiras, a camisa pesada que sempre foi a do Palmeiras. Sempre foi. E ter uma estreia feliz ali, porque, né, graças a Deus tudo correu bem e você... E pro Guarani é um time máximo. Na época, então, poxa... E depois foi campeão. Isso, e quem acompanha a história do futebol sabe o que era o Guarani daquela época. Exatamente. Então a gente... O Zenon, Putz, Renato Pegucho, um esquadrão, o Guarani tinha um esquadrão. Careca, talvez. Careca não tava. Acho que ainda não estava, talvez, o Careca ainda, mas estava para chegar já, né? Já estava para chegar. Mas o resto estava todo mundo. Neneca, Miranda, Gomes, todo mundo. E aí para fechar essa questão da sua estreia, aí você foi substituído. Quando você chega em casa, ou na onde você morava lá, fala, porra, deu tudo certo. Aí qual foi essa sensação aí? Puta, nem sei, mano, o que falar, porque... porque antigamente, antes de eu jogar no profissional, na base, eu fazia às vezes alguns jogos com Milionários. Milionários é um time de veteranos, né? Eu já ouvi falar. Então já jogava com o Garrincha, jogava com o Djalma Santos, jogava com o Berino. Então eu peguei uma certa cancha de... Entendi. Você teve boas influências certeza, e boas companhias exatamente, também. Exatamente. Tá, legal. Me incentivava muito. Já, tá merecendo já, então, já fazia 4 anos, então fica complicado. Entendi. Então foi essa coisa aí que eu cheguei e falei, puta, cumpri minha função e... Que legal, cara, que bom. E foi muito bacana, viu? E aí de Palmeiras foram aí aproximadamente, pra gente fazer uma conta redonda, 10 anos aí, desde a sua chegada até a sua saída, né? Qual foi o teu melhor momento, o teu melhor ano no Palmeiras? 79, que nós somos vice-campeões. 79? 79. Eu ganhei bola de prata, a primeira bola de prata. Tá. A outra foi com o Vasco, né? Isso, exatamente. Mas vamos manter ainda nessa daqui. Então, em 79 eu fui muito bem. Foi melhor ano. Além de defender, eu já fazia muito outra função também, de apoiar. Porque lá não podia passar no meio campo. Entendi. Porque tinha 2 laterais muito bons. Depois tinha o Valdir, depois tinha o Rosemiro também, que depois começou, que, nossa, o Rosemiro... Monstro também. Que isso. Sensacional. Até hoje, né? Tá, até hoje. Caralho, monstro. já esteve conosco aqui, grande Rosemiro. O Rosemiro é monstro, joga muito não, né? Que é feio mesmo. Rosemiro, isso é ele quem tá dizendo, não sou eu não. Falando de 79, tem um jogo icônico, né? Falou, eu sou palmeirense, mas esse é uma conversa para quem gosta de futebol, para quem gosta disso, né? Mas puxando um pouco agora a sardinha para nossa brasa aqui, né? Eu sei pela história, eu sou de 74, então isso eu sei porque estudei o Palmeiras, porque meu pai me contava desse jogo, né? Que foi o Flamengo e Palmeiras no Maracanã com 120 mil pessoas aí aproximadamente, né? Um jogo que está nos manuais do Palmeiras, não deve estar nos manuais do Flamengo, mas os manuais do Palmeiras é um jogo que faz parte dessa história, porque vocês enfrentaram nada mais nada menos do que um Flamengo de Zico, Júnior, Adílio. E foi campeão do mundo depois. E foi campeão do mundo, era a base campeã do mundo, né? E foi um jogo que o Palmeiras ganhou de 4-1. Eu queria que você falasse desse jogo, sobre o teu olhar, como é que foi jogar esse jogo lá no Maracanã. Então, na verdade, eu acho que o Tele Santana nos deixou tão tranquilo que parecia que nós estávamos jogando na base, brincando uma peladinha, alguma coisa. Porque eu e o Mococa, que é o responsável mais pelas marcações, né, dos dois feras, Tita, Zico, imagine. Tá. E aí conversamos, falou, neguinho, vamos jogar como a gente joga sempre aí, vamos... E aí a defesa também já estava bem pra caramba. Resumindo, no todo, poxa, entramos, né, Gilmar? Não ficamos nervosos, porque com a declaração do Coutinho, né, que me deu lá, falando que
o jogo ia ser tranquilo, porque é só molecada. Teve esse bastidor aí na época, exatamente. teve essa situação. Então teve essa situação que acabou, deixou mais foi combustível também, foi combustível. Tá. Aí fomos no jogo, desenvolvemos assim naturalmente, e ainda bem que não foi nada roubado, que o juiz não teve dúvidas, nenhum erro, não teve nenhuma dúvida de arbitragem nem nada, né? Só depois que aí o Beijoca deu um soco lá no Mococa, porque acho que o treinador que mandou dar uma cutucada lá. E foi o jogo que o Flamengo, o Palmeiras fez 1-0, se não me engano, e o Flamengo empatou de pênalti, né? Eu fiz pênalti no Zico, mas não foi pênalti. Tá. Entendi, mas tudo bem. Quem fala que faz pênalti aqui dificilmente vai assumir, não, fiz mesmo. Eu fui na bola, mentira, o cara tá dizendo a bola. Mas então, até achamos que até aquele momento ali, porque aí o Flamengo empatou, você fala, pô, e aí agora, né? E 120 mil flamenguistas no Maracanã. É um público hoje, né, que a gente que acompanha o futebol, não tem dimensão do que seria isso. Porque hoje o Maracanã com 70 mil tá lotado, né? Tá cheio. Então, e nem pode mais do que isso, né? E vocês tinham 120 mil vozes contra ali vocês. Contra nós. Aí fomos. Aí começamos aí o segundo tempo. Aí entrou Seixas também, né? Casalberto Seixas. Que é tudo da base também. Tá. Mas era a galera que já estava entrosada. Totalmente entrosada, porque nós estávamos fazendo jogos lá no 79 e não sei por que nós não fomos campeões. Que pena, né? Que pena. Faltou pouco, né? Faltou muito pouco. Né? Então depois o pessoal que jogava contra nós depois, poxa, nossa, os caras estão voando. Jorge Mendonça uma fase muito boa. Certo. E aí eu fui considerado o melhor jogador em campo desse jogo. Então, desse jogo você foi o melhor em campo? Foi o melhor em campo. Desse e de vários outros, né? Mas assim, nesse aí você foi o melhor em campo. Motorrádio, né? Motorrádio. A moto eu deixava lá, mas a rádio eu já levei pra cá. Você serrava? Serrava, pegava... O motorrádio, pra quem não sabe, na época, era o grande presente do fim do jogo, né? Era o grande presente do fim do jogo, era a entrega do motorrádio. Isso, que é um radinho legal. Mas muito bacana. E foi nesse ano de 79 que você ganhou a primeira bola de prata. Bola de prata. Que era da revista Placar, né? E só perdi a de ouro porque o Falcão depois acho que veio jogar aqui contra nós e Inter aqui no... Inter, sim. E aquele ano 79, o Inter foi campeão? Foi campeão. Invicto. Isso, então tá. Aí fica difícil concorrer pela bola de ouro, porque, claro, a tendência é que ela seja atribuída a um craque do time campeão, via de regra ali, né? Exatamente, mas você foi uma marca bem importante para você naquela época. Até porque as pessoas que estavam jogando na mesma posição que eu, além do Falcão, o Chicão, e os caras que, pô, a concorrência era grande. O próprio Russo, que todo mundo falava, mas, pô, o Russo jogava muito no Corinthians. Entendi. A concorrência era grande. Givanildo, porra, muito bom, muito bom. O próprio do Guarani lá, que o Neguinho, que era Zé Carlos. Zé Carlos também, pô. Também era fera pra caramba. Era pra caramba. Então, o nível era bom. Entendi. A concorrência sempre era pesada mesmo. Sempre pesado, mas foi muito legal o que eu consegui conquistar. Bacana. Pires, falando agora um pouquinho sobre o calendário do futebol, isso é sempre contestado. Hoje, principalmente, né, muita gente contesta o excesso de jogos e há opiniões que divergem, né? Eu queria que você comentasse um pouco na tua época, como é que era essa questão do calendário, porque muita gente até pede pelo fim do Campeonato Paulista, né, ou uma outra forma dessa disputa. Fala um pouquinho como é que era esse calendário, como é que você lidava com isso na época e a importância do Campeonato Paulista para você. Bom, acho que todo mundo sabe que a maioria, né? O Campeonato Paulista e depois tinha uma folga de um mês para os times fazer excursão. Ok. Fazia excursão. Alguns faziam até excursão para o exterior. A maioria, do Maria times grandes. Nós muito mesmo fizemos várias excursões. Até campeonatos que... Torneios, né? Torneios mais rápidos, né? Isso acontecia. Espanha, o Carranza. Os Ramons e Carranza. Exatamente, que é dos outros clubes. Mas só que eram jogos, então, que não era tão... Para ser tão competitivo e tão chamativo que é hoje, né? Já começa... Do Paulista já começa a Copa do Brasil já... Então... Emenda uma coisa na outra muito rápido. Então, o jogador se sacrifica pra caramba, eu acredito, né? Porque o calendário de hoje é bem pior do que o de antigamente. Muito mais pesado, com certeza. Porque a cobrança também, né? E o curioso que nem você está falando um detalhe, né?
Porque o Campeonato Paulista, ele era de muita relevância, Lógico. né? Ele lotava Nível estádios, muito bom, um exatamente. nível muito bom. Vocês tinham tempo para excursionar fora do país e disputar o brasileiro. Isso. E hoje, o momento que se vive hoje é muito mais complicado do que daquela época. Sim, porque as competições, todas as competições que tem hoje, é de grande marca, né? Tá, entendi. Então, A época não tinha Copa do Brasil, por exemplo. não tinha Copa do Brasil. E hoje paga mais do que um campeonato brasileiro, né? Exatamente. As cotas que A grana que rola, né? Exatamente. E os jogadores têm que sacrificar. E as equipes têm que ter mais elenco também, se quiser ter competitividade. Exatamente, né? Porque não é por querer menosprezar os atuais, mas o nível antigamente de 20 jogadores de nível, pô, pouca coisa que oscilava, né? Exatamente. E hoje a gente não vê um jogador com pouca dificuldade, mas não pode falar mal, que jogador ruim não é ruim, mas não é para substituir aquele que não tem o mesmo padrão, queira ou não. É difícil uma equipe ter um time, não tem, um banco de reservas alto. Que nós tínhamos, na época tinha uns 8, 9 no mínimo. Hoje 2, 3 que se destacam. Entendi. Mas é isso aí. Tá certo. É evolução de tudo, não podemos. Faz parte da evolução, faz parte da evolução. Da sua carreira aí longa, qual o seu adversário mais difícil de marcar, individualmente falando? E qual o jogo mais difícil que você enfrentou? Você te vem à memória aí alguma coisa? Bom, o jogador mais difícil de marcar, com certeza, o Sócrates. Sócrates. Por quê? Porque o Sócrates não prendia a bola. Que nem Zico, marcava bem pra caramba, porque ele ia, eu sou neguinho pegador, ele tava sempre no tendão dele. Diferente pra caramba. Agora o Sócrates não, só que você dava o tapa, ficava na beirada, aí dava outro tapa. Então era muito difícil marcar o Sócrates. Entendi. O jogo mais difícil? O jogo mais difícil. Contra, né? Contra. É o Corinthians também, viu? Era. O Corinthians sempre teve uma confusãozinha que eu tive até com o Vaguinho, contra a direita, saímos na mão, ninguém via porque não tinha televisão tudo quanto é canto. Saímos na mão uma vez lá, eu saí com o nariz sangrando e ele saiu com o olho roxo. Aí o Bosquila não sabia de nada que estava acontecendo, não viu, todo gritando, não viu nada, nem o bandeira, daí foi lá, tá gritando, tá amarelo, mas puta, ninguém sabia o que era. E os dois continuaram em campo? Continuamos em campo, não fomos expulsos não. Pô. E o Palinha era presidente do sindicato dos jogadores. Dos atletas. Depois acabou o jogo também, puta, nós nos abraçamos, como acontecia sempre. Entendi. Não importava o resultado. As rixas acabavam no campo? Não, acabava em campo. Então, a gente se encontrava direto. Porque né, nessas conversas, essas felizes oportunidades que eu estou tendo em conversar com jogadores da velha guarda aí, né? É meio comum realmente esse comentário, que acabava ali e muitas vezes se encontravam em algum outro lugar todo mundo junto, não tinha essa perseguição de hoje também, né? Hoje tá mais complicado. Não sei porque também, né? Esse fato de ganho, tá ganhando, pô, o cara ganha não sei quanto, eu fico trabalhando para comprar ingresso, né? Hoje o comentário hoje é isso aí. Em tese os caras têm um pouco de razão nisso daí também. Claro, tem que ter limite para cobrança, né? Exatamente. Mas faz sentido também. O cara. Exatamente. Um jogador tem que prestar contas. Tem que prestar contas. Exato. Mas na nossa época lá, não tava, mas a coisa bem simples assim, e já voltei para casa. Você já relatou aí a dificuldade de marcar Sócrates, né? De jogar contra o Sócrates e contra o Corinthians daquela época. Agora fala pra gente qual é a sua sensação de jogar ao lado de Ademir da Guia. Sempre foi um sonho. Eu acreditei quando vou jogar contra o Ademir da Guia, não parou ainda de jogar, né? Porque ele jogou até os 37, eu acho. E já estava com 35, 36. Daí, como não tinha nunca treinado, eu sabia os treinamentos dele, os coletivos que fazia. Falei, nossa, caramba, como é que cara nervoso. Eu vou ter que correr pra ele. Era muito estressado. E outra, pô, é o cara que fisicamente tá louco. Impecável. Impecável. Eu subia pro Pico de Jaraguá, ele era o segundo, porque o Rosemiro era o primeiro. É mesmo? Era o segundo, com 36 anos, 37 anos. Caramba. Então, sempre foi muito diferente, em todo sentido. E a forma... quando as pessoas perguntam, às vezes não lembra, né? Mais molecada, uma coisa do Ademir da Guia, todo mundo lembra.
Daí eu comecei, poxa, jogou no Palmeiras, jogou, eu falei, mas como você jogou? Eu falei, com o Ademir da Guia, aí é uma referência. Ah, muito bem. Com o Ademir da Guia, o Ademir da Guia, jogou com o Ademir da Guia. Pô, aí cresce a moral? Aí cresce, né? Mas foi pra você assim, foi uma honra jogar ao lado dele? Com certeza, com certeza, porque trouxe diferenciais além da sua do futebol, ele é um gentleman, uma pessoa, louco, nunca vi ele falar, aumentar a voz com você. A vida toda foi assim? A vida, né, então, até hoje. Que legal. A gente, às vezes, faz uns eventos aí, ele tá tranquilo, nunca vi, tranquilo. Muito bacana ter jogado com ele. E depois os outros jogos, outros times também, que a gente jogou também, foi um orgulho, né? Bom, Pires, seguindo aí pela sua carreira, você depois passou pelo Vasco, América, nós já vamos falar. América e Vasco. Primeiro América, depois Vasco, nós já vamos falar sobre isso. Mas antes, eu queria tocar um pouquinho no assunto seleção brasileira, né? Você vestiu a amarelinha, foram 2 jogos pela seleção? 3. 3 jogos, 3 jogos. 3 jogos. Tá. Foi um centenário inteiro da CBF Tá. contra a Inglaterra, Argentina e Uruguai. Ok. Fala um pouquinho dessa experiência de vestir a camisa máxima do futebol brasileiro. Então, nunca mais. Quando eu tive uma fase ruim e também mudou muito treinadores no Palmeiras, já tinha. Aí eu fui pro América do Rio, que o América não era tanto, tinha o nome, mas não tanto, né? Tá. Aí os más pessoas que quer jogar você. E agora foi pro América, vai jogar no Bangu, depois no Olaria, depois de São Cristóvão, daí para baixo. Criavam uma. Denegriam isso, assim, criavam uma porque, depreciação nisso daí. Porque não ter o América com o Palmeiras realmente era desproporcional. Exatamente. Ali. Tá. Aí eu falei, tá bom, vou lá, vamos ver. Aí comecei a treinar pra caramba. E o América não era foi Eloy, Duílio, foi uns caras que na época que eu fui jogar lá, time bom também. Aí comecei a meter o pau nos treinamentos, nos jogos, e cresci, porque no Rio de Janeiro é diferente do São Paulo antigamente. Certo. Aqui em São Paulo não podia passar no meio campo, lá no Rio ninguém marcava ninguém, é uma coisa que eu tinha qualidade técnica. Para avançar, jogar também. mais à aí frente. Comecei também. Até a fazer gols lá, alguma coisa assim. Entendi. Foi uma outra experiência, foi outro momento da sua carreira que te proporcionou também uma outra, vamos dizer assim, uma outra vivência ali em campo mesmo. Me soltou muito mais. Olha que legal. Me soltou muito mais. Aí poxa, aí comecei, aí fomos campeões dos campeões. Teve um torneio, não sei se você lembra. Campeonato, depois você vê, né? Eu vou buscar isso. Campeões dos campeões. E o América foi o primeiro campeão. E o América tinha sido campeão do não sei do quê. Colocaram a gente lá. E aí nós foram credenciados a disputar. Exatamente. Isso aí. E aí nós fomos campeões dos campeões. E eu era capitão do time e tudo. Pô, que legal. Isso em que ano foi, Pires? Eu saí em 81. 82. Comecinho 82. Da década de 80 ali. Isso, Tá. 82 a 83. Certo. Aí fui bem pra caramba, daí o Vasco me comprou. Perfeito. Mas tive muito auxílio também felizmente, outro técnico, o Edu, irmão do Zico. Edu Coimbra. Muito importante, muito importante também. Pra mim, que ele me dava uma liberdade, me dava uma confiança. Até hoje ele fala comigo. Que legal, poxa, que bacana. E aí ele foi contratado pelo Vasco. Daí a primeira coisa que ele me chamou, falou assim, ele já levou você para lá? Me levou. Tá. Aí fui comprado. E quando você chegar... Eu fui emprestado do Palmeiras para o América, mas aí o América comprou e depois vendeu para o Vasco. No momento que você chega à seleção brasileira, você estava no Vasco? Isso, estava no Vasco. Aí fizemos um campeonato bom, perdemos a final, né, do brasileiro, certo. do Fluminense. Tá. Na época tinha oitavas, tinha quartas e finais, então semifinal. Certo. E tinha sido a única vez... como o campeonato nesse formato, assim? Nesse formato, 2 clubes do mesmo estado, né? Ok. Tinha sido. Entendi. Na final, na época. Final. Tá. Isso eu imagino. Se aquela vez 120 no Maracanã, tinha mais. Muito mais. Que loucura. Aí tudo bem, fizemos um campeonato legal. Perdemos, né? O Romerito fez um gol no primeiro jogo, no segundo jogo foi 0x0. Eles foram campeões. Tá. Tudo bem, aí fui pra seleção. Fui convocado com o Edu, foi técnico da seleção, daí ele me chamou. Perfeito, tá. Aí comecei a conviver com esse ambiente, né? aí era outra pegada. Que todo mundo, depois, nós perdemos para a Inglaterra, no Maracanã, todo mundo falava que, isso não tem seleção. Quem que era? Leandro, Moser, Júnior, Oscar,
Renato Gaúcho, Roberto Dinamite, Reinaldo. Pô, Meu Deus. Os caras falam que não tem seleção, pô. Para com isso. Branco era reserva do reserva, pô. Meu Deus do céu. Veio ser campeão depois de Exatamente, 94. porque era o lá, Júnior, né? foi convocado o Júnior, o Vladimir e o Branco. Tá. O que Ele faltou, foi convocado porque tipo, foi uma infelicidade do dia ali, né? Então, Meu parceiro? Não tem como você dizer que isso não era uma e seleção. fala que não foi treinado porque aquele dia foi um jogo que puta, não Atípico deu muito ali. certo. Tá. Porque ficamos treinando um mês. E eu era titularíssimo na posição. E esta vivência ali, embora, né, tenha sido, vamos dizer, curta, porque foram 3 jogos. Para você, hoje, quando você vê a tua vida esportiva, você tem um sentimento, assim, qual é o teu sentimento de falar, pô, eu vesti a camisa da seleção? É um orgulho danado, porque ainda mais com os jogadores na posição que tinha na época, Tá, né? pelo contexto ali. Nossa senhora, eu falei, cara, não acredito. Eu já estava com 31, mais ou menos, Ok, 30, 31 anos. Tá. Aí, Então foi bem aí interessante. foi uma dádiva de Deus que, poxa, me deu essa oportunidade. E queira ou não queira, eu joguei na seleção. Você tem seu nome lá, né? É que depois tive uma felicidade, né? Que depois eu conto que eu quebrei a perna. fratura, né? Sim. Isso, que eu achava que eu iria para 86. Entendi, você tinha essa perspectiva de... Sim, porque não fui mal. Tá. Eu não fui mal. Falando aí um pouquinho da seleção, hoje a gente entende aí, não é a gente entende, nós estamos assistindo, né, várias Copas do Mundo aí, e é uma compreensão meio geral que a seleção brasileira, ela está numa decadência. Está ficando para trás. Está ficando para trás. Isso são dados, é técnica, é matemática. Falar que se esconder, não tem como. Né? A gente tem que ser realista, aliás, a esse ponto. E aí eu tenho uma pergunta, é uma afirmação que eu vou te fazer, você tem liberdade para discordar de mim ou não, né? É o meu pensamento, eu queria saber a sua opinião em cima disso. Antigamente, pelo que eu acompanho de futebol, os craques do futebol, aqueles que depois se tornavam referência na posição, ídolos da posição, eles chegavam até a sua plenitude da carreira porque tinham seus méritos, os caras mostravam a capacidade disso e conquistavam desta forma. Esta é a minha leitura, eu nunca joguei futebol, muito menos profissionalmente. Tá? Hoje, a impressão que eu tenho é que existe um marketing e um empresariado em volta disso tudo que transforma em ídolo o cara que não é craque. Alguns, não para todos, por favor. Não, eu estou assim falando de forma mais genérica, né? Mas é um entendimento. O que você acha isso seria também uma consequência da decadência da seleção brasileira? Então, o que você me fala a respeito desse meu pensamento? Estou meio certo, meio errado? O que você pensa disso? Não, tá certo, porque a gente vê, né? Pô, ninguém é tão leigo assim, mesmo que pouco que entende de futebol, e a televisão está mostrando os compromissos que os caras parece que não tem com o Brasil. Aí que tá. Parece que os caras vão lá para ter depois o dinheiro que o patrocinador vai fazer, vai bancar, que é grande pra caramba. Lógico. Então certo, não tem nenhum problema não, nisso, lógico, claro, né? Mas tem que ver também as bandeiras, né, gente? Exato. Tem que ver o que vai sofrer, porque o que acontece, eu penso assim, que nem ele, um jogador de seleção, tá lá e foi mal. Puta, os pais dele, o irmão dele, vai sofrer lá fora. Pô. Alguém vai ter que ouvir algumas coisas. Exato. E fica chato essas coisas. E não só isso, lógico. E eu não sei o que está acontecendo com as pessoas. Tomam gol e não... Frias demais? Frio. Não tem sentimento de nada. Eu queria cair nessa questão, porque eu acho que falta e não é de repente tá falta amor ali, falta amor na camisa. Eu penso que sim. Eu também penso que sim. Acho que sim, viu? Porque tá tomando gol, parece que não aconteceu nada. O dinheiro é tanto, cara. O dinheiro é tanto que está sobressaindo dos jogadores. Tá tornando aquilo como mais um dia na vida da exatamente. pessoa, só. Simplesmente. Não é o que antigamente, né? Quem vestia a camisa do Brasil entrava pra história, né? O cara sabia que isso na minha vida marcou. Hoje parece que pros caras isso não tá entrando pra história deles. Está sendo mais um dia que talvez para alguns, posso estar enganado, né? Quem sou eu para dizer... Mas acho que alguns estão vendo isso mais como um empecilho do que como uma glória. Porque o cara está num clube de ponta lá na Europa e aí ele quebra o calendário, ele tem que sair de alguma coisa. Dá a impressão que o cara está mais se incomodando de vestir a seleção brasileira do que propriamente tendo orgulho, né? Essa é a minha humilde opinião aqui. Infelizmente é isso. E não sei mais se o Brasil vai ser campeão do mundo. Se não mudar essa mentalidade, eu creio que não, viu, Pires? Chegar um treinador de personalidade que saiba conduzir mesmo, isso. botar nos cantos, nos pingos, nos is mesmo. Certo. Olha, vai ser difícil, porque
Na forma gíria que a gente fala, porque a molecada deita em cima do treinador. Se o cara não tiver. Não, meu você não, você é louco, deita, rola. Mas eu imagino com o Tele Santana, essas coisas não acontecia de jeito nenhum. O cara tinha pulso firme. Ô, louco, que isso. Pô, ele conseguiu tirar o do Jorge Mendonça numa fase pra gente ser campeão com. Você lembra, Gilmar? Que nós fomos treinar lá e. Você lembra que uma vez. Eu não vou lembrar, Em 77, quando a gente foi campeão. Ok, tá. Tava aquela na fila. Sim. Porque ele foi campeão depois que parou o campeonato, o Vicente Matheus parou o campeonato, porque não sei o porquê. Teve uma briga lá, algum conflito? Isso, depois, aí parou o campeonato para voltar só no ano seguinte, em janeiro. Ah, aí nós fomos treinar em Poços de Caldas lá. Aí o Jorge Mendonça, o Tele Santana, o Jorge Mendonça era o melhor jogador nosso. Certo. Aí chegou um minuto atrasado, que era para vir naquele. Na apresentação lá? Reapresentação, que saímos, jantamos, saímos para passear. Pô, ele tirou o Jorge Mendonça na final, pô. Semifinal. Tipo assim, porque chegou um minuto atrasado. E não adiantou que não. Aí o que aconteceu? Perdemos o gol de Birubiru, de Canela. Putz, grila. Então tem treinador assim que faz falta. Né? Tá. Pires, agora até a nível de uma brincadeira bem humorada, né? No atual elenco do Palmeiras, quem que o Pires substituiria hoje do atual elenco aí? Fala assim, esse cara não tá dando? Não. A posição é. Ah, então, na posição que eu jogava. Isso. Ali também. O Zé Rafael tá jogando bem pra caramba. Não, eu não tô denegrindo ninguém nem nada, não tô desmerecendo ninguém. Mas se o elenco atual do Palmeiras fosse hoje e o Pires estivesse em campo, você tava no lugar do Zé Rafael, era mais ou menos. Não, seria já do menino. Ah, então aí que eu quero. Essa é a pergunta, é só pra gente, né? A sua característica e o seu. Tá chegando lá. Colombiano, sei lá como que chama lá. Richard Rios. É colombiano, né? Ele é colombiano, Sim. Então, o Pires estaria nesse lugar ali, nesse elenco do Palmeiras, era lá que você estaria. Legal. Eu ia gostar. Você ia gostar? Posso crer que muito palmeirense também. Parece que os caras sabem, teoricamente, atacar, mas, defender, poxa, estão chegando muito fácil. Tá chegando, né? Ontem foi o intempérie aí, né? Nós estamos gravando essa entrevista um dia depois do Palmeiras ser eliminado pelo São Paulo na Copa do Brasil ontem. Meio complicado, mas não vamos nem entrar nesse mérito da entrevista, vamos deixar isso pra lá, né? É verdade. Pires, e aí, agora vamos falar um pouquinho mais da sua passagem, a gente já até citou um pouquinho. Do Rio, né? América, Vasco, aí você teve aquele problema da sua fratura. Isso. Esse dia foi um dia muito triste, com certeza, né? O dia e o ano, né? Porque eu fiquei um ano parado. Putz. E é complicado. Foi num jogo contra... Eu achava que não ia voltar, né? Como todos, 32 anos eu tinha. Tá. Se fosse outras pessoas na época... Não voltavam mais. Até porque, né, a gente... Hoje os recursos para tratar são outros, né? Naquela época uma fratura dessa meio que condenava a carreira do jogador. Exatamente. Aí eu comecei... Eu nem treinava muito. Eu subia só pro Morro do Salgueiro, direto pro samba. Ia pro samba? Ia pro samba, 32 anos. Mas aí o meu amigo pra caramba, falecido, Roberto Namite, falou assim, você vai receber toda a premiação, seu contrato vai acabar ano que vem, você vai receber tudo. Olha. E você pode ficar tranquilo. Mas aí comecei a voltar, treinar bem pra caramba. Aí me emprestaram pro Bahia. Certo. Aí fui campeão baiano lá. Ó, que legal, teve essa conquista ainda. O Paulo Maracajá queria renovar. Eu falei, daí recebi a proposta de Portugal. Aí foi pra Portugal. Que aí voltei com o Gilmar também estava em Portugal. Falei, vocês voltaram a se encontrar em Portugal. Ele morava, jogava Nacional, no Chaves, né? Jogou por lá também. Isso, aí fui pro Farense. Que legal. E aí, foi quanto tempo de Europa? 5. 5 anos? 5 anos, caramba. Depois eu fui para Marrocos. Puxa, de Marrocos eu não tinha essa conta aqui na minha pauta. Eu fiquei lá, assinei por 2 anos, mas os caras não pagavam, só isso. Falei, de madrugada, falei, por quê? Parei. Vou embora. Com 37 para 38 anos já, que eu tinha. Aí voltei para Sorocaba. Ok. E aí, profissionalmente, você encerrou? Não. Não? Aí você veio para Sorocaba e ainda teve... Não, aí eu recebi proposta do Anapolina. Ok, lá de Goiás. Isso, de Goiás. Tá. Aí depois comecei a jogar no Luciano do Vale, no Verão Vivo, no Quinhentinhas, as coisas lá. Ok. Aí me viram jogando na praia, já estava com 40 anos.
Tá. Tinha o Verão Vivo, lembra? Que Sim, era o evento da Band na época, assim, que era um mega evento. Exatamente. Né? O Luciano do Vale foi um cara também diferenciado. Aí os caras me viram correndo que nem um doido na areia, aí o pessoal da Hyundai, aí fui pra Coreia. Você tá brincando, com 40 anos você ainda foi pra Coreia e jogou profissional lá? Profissionalmente, pô. Aqui na vida, pra você ver. E aí na Coreia foi o fim? Aí profissionalmente foi o fim. 41 anos. Que legal. Foi o fim mesmo, que é o fim do mundo. E há muito tempo atrás. É porque hoje não, mas, pô, com a tecnologia. Mas é que tá, né? Pô, perto, aí foi que comecei a falar assim, puta merda, se eu fosse mais novo, eu ia ficar, porque, pô, jogar na Hyundai não é pra qualquer um, não. Carro novo, puta mordomia do caramba. Olha, era um família conforto ali. Pô, a gente saía na rua, ai, coçava a tinta, assim, ver se saía a tinta. mas, nossa, atendimento lá, os caras são muito... Você foi bem acolhido lá também. Muito foi bem acolhido. E eles gostam do futebol? Assim, na época já gostavam do futebol? Muito. Que coisa, né? Você vê? Porque eles não têm, assim, tradição, mas apreciam Coreia do o Sul, esporte. eu morava bem do lado da Coreia do Norte. Cara, na divisa ali. Na divisa, Ulsan. Legal. É muito bacana a minha carreira de futebol. Certo. Não posso falar nada, viu? Eu joguei com o Garrincha, pô, que é o que mais, pô. Agora você falou num ponto que eu não pus na pauta essa pergunta, mas eu vinha com ela na cabeça. Você jogou com, eu vou dizer assim, com o momento do futebol brasileiro que entrou para a história, né? Os craques que conviveram aquele momento que você viveu. Enquanto existir futebol no Brasil, essas pessoas serão lembradas. Exatamente. Ou devem ser lembradas. Se não forem, é por falha da cultura do brasileiro. Hoje, o drible, a finta, a jogada de efeito, lamentavelmente passou a ser condenada. Ah, sim. Se Garrincha jogasse hoje, com tudo que foi o Garrincha, ele ia ser aplaudido ou ia ser vaiado? Fala pra mim. Totalmente vaiado. Olha que constatação profunda isso. Né? Profunda. Acho que isso é um momento muito... Porque hoje, tudo o que o Garrincha foi e entrou para a história, hoje ele seria cancelado? Ah, sim. Bem pouco, até porque a vida particular dele também, meu Deus do céu. Nem vou entrar nesse aspecto. Então, tá certo as pessoas que reclamam do jogador que sai no bairro, bebendo essas coisas, tudo bem. Não, tudo bem, claro. Mas voltando para dentro do campo, porque a grande característica do futebol brasileiro, né, sempre foi a ginga, a finta, né, havia sempre aquele piada, vamos dizer, né, que os europeus tinham cintura dura, que era isso que fazia com que o brasileiro, a ginga do brasileiro e tal. Os caras pegaram tudo isso aí, né? Então, eles pegaram tudo isso daí. E hoje, vamos dizer, a sociedade de um modo geral e até o meio futebolístico meio que condena essas práticas porque entende que isso é um desrespeito. Então, pô... Isso é profundo, viu? Isso é uma situação que eu vinha para te perguntar, porque eu falei assim, ninguém melhor para dizer sobre isso é quem viveu isso daí. Não, né? Eu vivi bem... Bem esse momento ali, né? Esse momento que... que eu jogava, eu falei, caramba, o Garrincha fazia aquele todo torto, né? Que ele tava apoiando os joelhos, essas coisas. Poxa, e ainda assim o cara jogada, dava um show, né? Dava um show. Era referência. Das contratações nossas, né? Legal. Bacana. Pires, a gente já vai chegando meio que aqui, o papo é gostoso demais, né? Mas a gente já vai meio se encaminhando para a parte final. Foi você dar essa oportunidade de contar um pouquinho mais. Claro. Porque... Tem um outro assunto que me vem à cabeça agora. Fique à vontade se quiser. Você é muito descontraído, né? Mas como a gente está gravando também, se não quiser, não precisa falar. Sobre racismo. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Mas felizmente eu nunca tive. Então é isso que eu ia falar. Porque a mesma sociedade que às vezes critica algumas coisas desse futebol antigo e tal, né? E a questão do racismo hoje que acontece de uma forma, na minha opinião, muito imbecil, sempre foi, mas enfim, eu queria te perguntar, na tua carreira, se você passou por momentos nesse sentido que tenham te prejudicado, enfim, comenta alguma coisa sobre essa situação. Que racismo sempre teve, né? Sim. Mas eu, felizmente, independente de ter sido um jogador teoricamente famoso... Sim, claro. Mas eu nunca tive esse tipo de problema. Entendi. Nem desrespeito com... porque esse neguinho vai sentar no meu lugar ou não é lugar dele, essas coisas. A gente ouvia muito isso aí. Certo. Mas só que a gente fazia... Isso não né? entendi. Ainda mais com os amigos.
Ô, neguinho, caramba, você vai ver aqui, eu sou macaco do caramba. Você fala isso aí hoje, né? Não, mas digo assim, também... Mas tem um modo pejorativo, é um modo de falar, né? A forma de falar, né? Eu pergunto, quem te tratava assim tinha essa liberdade e que fazia isso com carinho, né? Exatamente. A gente sabe qual que é Isso. Se é uma maldade ou não, né? Tá. Felizmente você nunca teve. Nunca teve. É porque é um problema que... Eu já ouvi muita gente... Não, é polêmico, é triste quando acontece, tem que ser repudiado, sem sombra de dúvida, mas é bom também ouvir de você que você soube viver e isso não te afetou em nada, pelo contrário, quando houve carinho foi tudo bem. Quando houve, hoje em dia o que tem de atleta negro, puta, os caras vão ficar enchendo os olhos, vão cansar, porque eu, uma negrada que tá você vê, a maioria dos jogadores é tudo 7, 8 jogadores. É Barcelona, um monte de lugar. Isso mostra que, com todo respeito, isso mostra quantos neguinhos jogam bola, parceiro. Exatamente. Respeita os caras. Não estão pegando os africanos, estão vindo tudo na África. Exatamente, né? E porque o pessoal historicamente, pô, nós temos que falar de Pelé, pô. Não precisa falar mais nada, não precisa falar mais nada. O próprio Mané Garrincha que não era branco, assim. Exatamente. Mas é legal isso. Legal. Melhor campo que você jogou? Maracanã. Maracanã? Bacana. Melhor árbitro da sua carreira que você trabalhou com ele? Bosquila. Cara, o Bosquila é unanimidade dessa safra, porque ele é autêntico pra caramba. Puta, o jogo tá ruim hoje, Pires. Puta, louco. Pô, vou dar uns 3 amarelos aí, vou ver se os caras acabam sem jogo. Rolar vai se bater. Nossa, ele é uma figura, pô. Porque ele se tornou uma figura icônica mesmo, porque dessa safra todo mundo é do Cid Vanderlei Bosquila, né? O melhor locutor que você ouvia na época? Fiore, né? Fiore Giliotti. Famoso. Da emoção que dava pro ouvinte, que era coisa linda. Tá. Melhor comentarista esportivo? Jorge Soares. Muito bem. O pior jogo da sua carreira, esse que você não gosta muito de lembrar? 5-0 lá no Sul. Que o Mário Sérgio, o falecido Mário Sérgio, deitou e rolou. Esse 5-0 foi com a camisa do Palmeiras? Com a camisa do Palmeiras. E o Grêmio sapecou? Não, o Inter. Ah, o Inter, tá. Foi o Inter. 5-0. O treinador falou assim, ó, Rosemiro, você não vai ficar na lateral, você vai ficar correndo atrás do Mário Sérgio o tempo todo. Ele fez 3 gols. Você tava nesse jogo? Não tava. Nossa, foi o pior jogo que nós fizemos. Melhor técnico que você teve o prazer de ser orientado? O Edu Coimbra. Edu Coimbra. Foi um diferencial na sua vida? Foi. Olha que bacana. Porque ele era muito radical. Ah, tá. Bom treinador, muito radical. O Edu não, ele jamais fazia pergunta que se podia compartilhar com ele, que se acha, que é diferente, né? Que bacana. Educação. Antes da última pergunta, eu vou hoje quebrar um pouco o protocolo das nossas entrevistas aqui. Eu vou pedir para esse grande cara que está dando uma força enorme para o nosso canal, para o Gilmar. Senta aqui, Gilmar, faz favor. Vem aqui, pega a cadeira aí. Pega a cadeira. Cocheira aí. Aí, tá vendo? Pega a cocheira. Olha lá, ó. Aí você tá demorando. Gilmarzão sentando com a gente aqui. Valeu, galera. Tudo bem? É isso aí, grande Gilmar. Valeu. Já tá no nosso canal, tá lá no Estúdio Painel, nossa primeira entrevista. Gilmarzão, é que a última pergunta depois é para o Pires, mas é que antes dessa eu fiquei sabendo de uma resenha que vocês estavam num momento aí, parece, da carreira, né? Num táxi, alguma coisa assim. Ah, sim, pô. Pode falar. Alguém me comentou assim que vocês parece que pegaram um táxi e estavam falando uma língua que ninguém entendia. Como é que era isso, Gilmar? Fala um pouquinho aí. A gente tem mania de falar de trás pra frente, né? Então a gente conversava de trás pra frente. Coisa de moleque, era um hábito que nós tínhamos. E a partir daí nós pegamos um táxi, nós estávamos voltando lá do Rafael Saviano, né? Sim. Nós fomos fazer uma visita a um diretor do Palmeiras. Tá. Fomos com ele de carro e voltamos de táxi. E de repente fomos abordados por uma viatura. E assim, depois do jogo que fomos campeões. Depois que fomos campeões. Por isso, no outro dia. Agora ele define o final. Ele fala o final. Vocês tinham sido campeões em 76. Isso. O título paulista de 76 Isso, contra o nós 15 de morávamos lá no Piracicaba. Pinheiros ainda, Tá. fomos lá pra apresentação. Pode acabar, Gilmar? Não, agora eu quero ouvir. Conta aí. Não, então daí o que aconteceu? Na rua Teodoro Sampaio, paramos no táxi, aí fomos ali comprar alguma coisa aí na Teodoro Sampaio. Tá. Daqui a pouquinho, para, perdeu. Cara,
mão pra cima. Aí eu fiquei assim, mão pra cima. Abre a perna e dou um chute nos meus dois tornozelos. Na parede lá também. Ficamos na parede. O cara mete a mão por baixo assim, pra ver se tem ar. Não, oxe, eu fui campeão ontem. Falei, que cerveja que você foi campeão? O problema é seu. O cara não entendeu nada. Abre a perna do documento. Aí dei documento, daí tinha as carteirinhas, né? Tinha carteirinha. Meu Deus. Pô, que isso, que passagem. Aí reconheceu que vocês tinham sido campeões paulistas e aí liberou. Aí liberou. Mas nem pediu desculpa também. Lá no meio da rua, enquadrado. Pô, não, tô São Paulo lotado. Todo mundo passando, olhando a gente. Em plena luz do dia, os campeões do dia antes sendo abordados pela polícia. Se fosse hoje, já saía na mídia, porque já pensou? Não, hoje campeão paulista. Hoje os guardas e as polícias também iam ser mandados embora. Aí que tá. Hoje o contexto era outro, né? Tem que responder, né? Mas que bom que isso vira uma história engraçada, né? No fim das contas, muito legal. Mas não deixamos de contar, vamos ficar sempre pra vida toda, porque isso faz mais de 30, 40 anos. Fui legal. Campeão, mas fui. Teve essa passagem aí. Tomei um enquadro no dia seguinte. O prêmio nosso foi enquadro no seguinte. Foi bacana. Pires, agora realmente, para encerrar, o Gilmar fica com a gente aqui. Eu quero saber, gostaria, né, que você dissesse para os nossos internautas, para todo mundo que está acompanhando, se Papai do Céu aí te permitisse que você voltasse no tempo, tá? E escolhesse um jogo da sua carreira, brilhante carreira, honrada carreira, para você reviver todas as emoções, falar, vou te pôr nesse jogo de novo, para você passar todas as mesmas emoções daquele dia. Que jogo que você gostaria? A estreia minha, sem sombra de dúvida. Aquele jogo foi fora e dentro de campo, uma coisa emocionante. Mais fora, né? Agora, esse jogo, pô, queria, tivesse um vídeo, alguma coisa, poxa, eu queria até resgatar isso. Foi um jogo que eu fui muito, taticamente, pô, queria cumprir, não queria uma vírgula, deixar uma vírgula de dúvida. De dúvida, você foi perfeito. Exatamente. Aquele dia. Foi um dia perfeito para você. Então, que legal. Esse jogo de estreia foi sensacional. E tua carreira foi feliz para você? Caramba. Você se considera um cara feliz tendo vivido tudo isso que você viveu? Não tem preço, não tem nada de coisa que fala assim, poxa, foi mais ou menos. Não, foi maravilhoso, em todos os sentidos. Obrigado. Isso, só tenho que te agradecer que pela honra, agradecer esse grande Gilmarzão que está com a gente também. É isso aí. Obrigado. É isso aí. Desejo para você muita saúde, muitas felicidades, que ainda continua batendo a bola aí nos Masters por aí, né? Boa, com certeza. E que é muito feliz ter um contato, né, com uma pessoa que teve uma carreira tão brilhante. Pessoas mais jovens aí para saber isso, que faz uma memória também, né, para saber. E também mostrar que hoje em dia tudo tem que ser regulado, não adianta noites e bebidas e não sei o que, é complicadão pra caramba. Não vai melhorar ninguém, que eu sei. Mas pelo menos vou falar, vou ficar livre. Tá certo. Beleza, Luzão. Um abraço pra vocês. Valeu. Pode cortar aí, por favor. Valeu.